Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, minhas queridas. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Na nossa última aula, pessoal, eu deixei, uma atividade. E na aula de hoje, como sempre, nós faremos a correção, certo? Então, nós faremos a correção e, ao final, eu deixo orientada a próxima atividade. Então, peço que todos abram o livro na página 188. As questões que eu passei foram as questões 2, 3, 4 e 5, E nós faremos agora a correção. Começando aí pela segunda questão, que diz o seguinte: identifique e explique a estratégia adotada pelo governo chinês para permitir o ingresso de investimentos estrangeiros no país. Pessoal, essa questão muita gente ficou em dúvida porque no vídeo, a professora ela não falou claramente sobre essa questão, mas no nosso capítulo aí tinha essa resposta, mas daria também um pouquinho de trabalho para vocês pesquisarem, porque ela estava, digamos que, espalhada ao longo das páginas. Mas temos a seguinte resposta. No fim da década de 1970, o governo chinês iniciou a abertura econômica do país, em parceria com os Estados Unidos. Contudo, a presença de capital externo somente era permitida se os investidores se tornassem sócios de chineses, Além disso, o governo criou zonas econômicas especiais, nas quais são permitidos investimentos externos na produção para exportação. Desse modo, a China modernizou-se e passou a ser considerada a fábrica do mundo, Então, até hoje, tem essa cultura de que na China tudo pode ser fabricado, tudo é possível, Então, isso tudo por conta dessa estratégia de fechar essa parceria com os Estados Unidos. Então, foi uma sacada de mestre, porque os Estados Unidos sempre tiveram grande poder econômico, grande influência social e política. Então, se aliando a uma superpotência, é claro que com muita criatividade e esforço que o povo chinês tem, é claro que eles iriam se tornar a fábrica do mundo, como até hoje é considerada. A terceira questão diz o seguinte: descreva como ocorreu a modernização do Japão. Temos aí que o imperador Mutsuhito promoveu mudanças na estrutura econômica e na política, combateu o shogunato e estabeleceu o ensino obrigatório na Constituição. A principal medida que levou à modernização foi a criação de um sistema organizacional empresarial, que ampliou o poder econômico japonês. A quarta questão diz o seguinte: caracterize o papel do Japão na formação dos tigres asiáticos. Vimos aí que os investimentos japoneses em Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan favoreceram o desenvolvimento tecnológico e científico desses países, a ponto de serem considerados tigres asiáticos. Em pouco tempo, eles começaram a desenvolver a própria tecnologia e ampliar sua importância. A quinta questão diz o seguinte: explique como os tigres asiáticos da segunda geração se formaram. Temos aí que, a partir da década de 1980, outros países do Sudeste Asiático, incentivados pelo surgimento dos tigres da primeira geração, passaram a produzir e a exportar mercadorias e preços competitivos, que foram bem aceitos no mercado internacional. No caso da segunda geração, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã, a estratégia foi a utilização da mão de obra intensiva. Então, pessoal, essa foi a correção da nossa última atividade. Espero que tenha ficado claro para vocês. Como vocês já sabem, o vídeo é de vocês, vocês podem sempre pausar, conferir direitinho o que está correto, o que não está. E eu vou agora lá no grupo orientar a próxima atividade.